Deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, termina esta sessão extraordinária hoje, em que os deputados votaram 2 projetos e, antes, urgências para votações de propostas que estão tramitando aqui pelo Congresso. Vou falar para você das urgências rapidamente aqui. O plenário aprovou um regime de urgência que significa que o projeto pode ser votado mais rapidamente, sem passar por todas aquele tempo que ele precisa passar pelas comissões, enfim, e vem para o plenário para ser votado mais rapidamente. O primeiro deles é o projeto 5.284 de 2020, que reformula o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma outra urgência é para o projeto de lei 4.528 de 2020 do Senado, que dispensa os bancos públicos de exigirem a documentação de quitação com vários tributos federais para a contratação e renegociação de operações de crédito durante o estado de calamidade pública por causa da Covid-19. Então, são projetos que podem vir a ser votados dependendo do acordo de lideranças, mas já tem urgência e podem ser pautados aqui para o plenário para votação, dependendo do que os líderes partidários concordarem. E, especificamente sobre as votações de hoje, teve a votação da questão da Lei Candir, a compensação dos estados, aliás, pela união dos estados e dos municípios, e também teve esse agora que trata da questão do incentivo às startups. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o Lincoln Macário. Oi, Lincoln, muito boa noite. Obrigado, chefe. Olá, Carlos Oliveira. O interessante das 2 votações de hoje, de mérito, né? As 2 foram de PLPs, a sigla para Projeto de Lei Complementar. O Projeto de Lei Complementar é aquele que tem um mandamento na Constituição que aquela lei precisa ser feita para detalhar algum princípio da Constituição, e ela também tem um quórum qualificado. Ela não precisa, ela precisa mais do que a maioria simples, ela precisa de uma maioria qualificada, ela precisa de pelo menos 257 votos sim. E as 2 propostas tiveram bem mais do que isso. A gente começa falando desta que foi aprovada agora, concluída agora, o marco legal das startups, das empresas de tecnologia nascentes e inovadoras, né? Há inclusive uma definição do que é empresa jovem, ela vai até os 10 anos, tendo um limite de faturamento que vai ser de 16 milhões de reais. Para a gente ter detalhes, eu estou aqui com o relator dessa matéria e eu já vi muitos parlamentares muito empolgados com a matéria que relatam, tentando construir ali os acordos necessários para aprovação, mas eu posso dizer com certeza que o deputado Vinícius Poit foi um dos mais empolgados, porque praticamente em todas as comissões que ele ia, ele tocava no assunto, ele buscava construir o consenso em torno dessa matéria, ele que é do Novo de São Paulo. E aí, deputado, eu começo com a seguinte pergunta: às vezes a votação, o sistema de votação é meio ingrato porque ele foca no dissenso, onde está a discordância. A gente teve 9 votações de destaques, que são aquelas tentativas de modificação no texto, e apenas uma votação sobre a concordância, que é a votação do texto base. Aí fica parecendo que tem mais discordância do que concordância, e pelo que nós vimos na construção, parece que temos mais concordância, mais deputados e mais partidos, até mesmo na oposição, acreditando que é preciso dar a essas empresas nascentes e inovadoras um ambiente diferenciado de desenvolvimento, né? Sim, perfeito. Agradeço a oportunidade de falar com vocês. E a gente viu nas votações, tanto no texto base, que é o texto da concordância, quanto nos 9 destaques, um consenso a partir do momento que a gente ganhou em todas, né? Todos os destaques a gente teve discussão, mas todos mantiveram o texto do relatório, o que mostra o diálogo e como esse relatório envolveu todos os parlamentares. Que é uma defesa que a gente teve sempre aqui no mandato, de construção de pontes, de diálogo, de foco no que nos une. Então eu fico muito feliz. Hoje, eu falei ali agora há pouco, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então eu entrei aqui sempre sonhando muito grande. E a realização desse sonho de ter um ambiente melhor para os empreendedores e, consequentemente, para o trabalhador brasileiro que vai ter mais emprego e renda, é um sentimento de missão cumprida. O marco legal das startups está aprovado, agora vai para o Senado, vamos trabalhar no Senado para aprovar lá e ter a sanção do presidente Bolsonaro.
Pois é, eu vou repetir que, digamos, de um modo geral, os 23 artigos tinham muito consenso, inclusive com a oposição, né, de compreender que havia necessidade de tratar diferente essas empresas por causa do potencial de geração de emprego, potencial de geração de divisas, mas nas discordâncias elas se dividiam em dois grupos, aqueles que queriam dar mais incentivo e aquelas que acharam que o senhor deu incentivo demais, talvez fosse necessário tirar um pouco. Vou dar um exemplo. O senhor colocou lá que são 16 milhões de faturamento anual e 10 anos. Teve um dos destaques que era para reduzir isso para 6 anos e cair para 10 milhões. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa divergência. Uma outra divergência que já era para dar mais era que essas empresas elas não pagariam nada para abrir e nem para fechar o quebre, mas quebre rápido, né, que seria uma forma de incentivo, e outras divergências que o senhor acha importante sublinhar. Bom, acho que começando por essa última, né? Aliás, parabenizo o Thiago Dimas, deputado que participou da comissão e que fez essa sugestão. Eu acho que a intenção é nobre, reduzir os custos de abertura e de fechamento de empresas. O que eu concordo, é só que a gente tem que reduzir para todo mundo. Inclusive, o deputado Thiago Dimas diz muito de reduzir os custos de cartório, que, aliás, o posicionamento pessoal que a gente devia reduzir os cartórios pelo Brasil. Convidei o deputado Thiago Dimas, sou parceiro dele, para a gente fazer um outro projeto reduzindo esses custos cartoriais do país. Nesse momento, nesse texto, poderia criar uma distorção econômica. A partir do momento que a gente dá um certo privilégio ou desburocratiza para um setor só, alguém vai pagar mais. É a história do cobertor curto, sabe? Eu cubro aqui, eu vou descobrir lá. Então, nesse ponto, não foi aprovado e foi por isso que a gente orientou contra. Sobre os 16 milhões. Pois é, muita gente pensa 16 milhões de faturamento e até 10 anos de existência, a gente tem que escutar o mercado. Quem diz o que o mercado precisa, assim como num comércio, né, meu avô no interior tinha uma pequena venda ali de arroz e tal, não é a gente, é o mercado. No comércio é o cliente, aqui é o eleitor que vota e a gente representa. Então a gente fez consultas públicas e o eleitor colocou o faturamento 16 está ok e o prazo de 10 anos, que no projeto original do governo estavam 6 anos. A gente estendeu para 10 para aumentar e respeitar o ciclo natural das empresas startups, que é feito aqui no Brasil e no mundo. Então, por isso que a gente conseguiu esse apoio, eu agradeço a oportunidade de falar mais aqui na TV Câmara e contem comigo, sempre que a pauta for inovação e startup, a empolgação vai ser a mesma. Por falar nisso, só acabar rapidinho, o senhor mencionou a proposta do governo, mas a que foi aprovada, a base, não era a proposta do governo, que estava apensada, né, ela tramitou junto com uma proposta que era da própria Câmara, inclusive o deputado JHC, que acabou de ser eleito para prefeito de Maceió. Por que essa escolha? Muito rapidamente, e também como é que está o diálogo com o Senado, já está azeitado para passar lá rápido também, ou lá começa tudo de novo? Aliás, parabéns ao deputado JHC, que vai ser papai agora, né? Uma menina, e prefeito eleito de Maceió, parceiraço, ajudou muito nisso aqui fazer acontecer. A escolha foi porque, gente, desde 2018, uma eleição polarizada que teve no Brasil, os acontecimentos recentes na política, eu defendo a boa política, daquela do diálogo, aquela do foco que nos une. Então a gente ter o parlamento com um projeto e o governo com outro, e a gente juntando os dois projetos, é isso que é o ideal, o melhor dos dois. Por isso que o projeto teve uma boa aceitação e teve um voto, vamos falar assim, não unânime, mas teve bastante voto para passar. Sobre o Senado, a gente já está trabalhando no Senado. Senadores que são amigáveis à pauta, senadores que são a favor da inovação, assim como o presidente atual, senador Davi Alcolumbre, e algum próximo presidente que vier, a gente ter essa pauta como prioridade, porque ela sendo aprovada no Senado, ela vai ser sancionada pelo presidente da República e vai ajudar o Brasil a sair dessa crise e retomar sua economia com mais facilidade e mais força. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Vinícius Poit. Pode comemorar, o senhor disse que vai comemorar e prometeu que vai ser sem aglomeração e sem tirar a máscara. Vou passar na liderança de equipe que está lá e merece mais do que eu, porque você sabe que tem uma frase no Jordan, lá no Last Dance, naquele seriado Arremesso Final, quem não viu, veja, que talento individual ganha o jogo, mas talento em equipe, jogo em equipe, ganha o campeonato. Então eu vou agradecer quem ganhou comigo, que é meu time. Valeu. Perfeito. Obrigado, deputado Vinícius Poit. Eu devolvo para você, Carlos Oliveira. Vamos começar falando com a nossa conversa sobre o que mais foi votado aqui.
Tá certo, Lincoln. A entrevista bem descontraída. O Vinícius pode trazendo os detalhes desta votação que eles concluíram agora há pouco, incentivo para as startups. Mas antes, Lincoln, teve já a solução de pelo menos aqui na Câmara, a finalização de um impasse que já vem há muito tempo, que é a questão de compensação de estados e municípios por causa de arrecadação, enfim, a Lei Candir. Carlos, eu nem chamaria isso de impasse, eu chamaria de novela. Você que acompanha o plenário há tanto tempo, quantas vezes ouviu, principalmente no final de ano, quando está se discutindo o orçamento, cadê as compensações para os estados sobre a Lei Candir? Lei Candir talvez seja uma das expressões mais repetidas aqui no Congresso Nacional, e eu explico melhor o que é essa Lei Candir, quais são os impactos que ela tem e o que está sendo corrigido agora, numa entrevista que fiz mais cedo com o deputado Lucas Rederker, que é o relator desse projeto de lei complementar, outro PLP, aprovado na tarde de hoje. Acompanhe. A chamada Lei Candir, da década de 90, isentou de impostos as exportações, uma forma de estimular as exportações, mas que gerou perda de arrecadação para os estados. Até o ano de 2002, havia uma compensação do governo federal aos estados por essa perda de arrecadação. A partir de 2003, uma nova lei deveria dizer como essa compensação precisaria ocorrer, só que a lei nunca foi editada. Os governadores começaram a entrar na justiça para receber essa compensação de alguma forma e o Supremo Tribunal Federal foi chamado a arbitrar essa disputa e promover um acordo entre os governadores para garantir esses recursos, acordo esse que deveria ser formalizado por meio de uma lei complementar. E foi exatamente isso que foi votado hoje aqui pela Câmara, já havia sido aprovada no Senado e segue então para a sanção do presidente da República. O deputado Lucas Rederker do Rio Grande do Sul foi responsável por relatar essa matéria aqui. E o curioso, deputado, é que o PSOL foi o único partido a votar contra, porque os partidos, de um modo geral, entendiam que no acordo feito não dava para mexer. Mas no mérito, muita gente concordava com o PSOL de que o acordo foi ruim porque se devia algo em torno de 600 bilhões de reais aos estados e vai se pagar isso, na verdade, só daqui para frente, algo em torno de 60 bilhões. Muita gente considera pouco dinheiro e a proposta do PSOL era manter esse passivo, só que não era o acordado, né? Na verdade, nós estamos há mais de 20 anos debatendo como vamos fazer esta compensação e como vamos ter uma programação do repasse e do pagamento do governo federal para os estados e municípios. Coisa que nunca aconteceu formalmente e de forma alinhada. Alguns estados e municípios recebiam pontualmente e nós não tínhamos a garantia desse recurso entrar em caixa. Eu concordo em que nós poderíamos buscar na justiça, via judicial, a condição de ter todo o recurso devido. Agora nós temos um argumento histórico também do governo federal, que os benefícios que os estados tiveram com a compensação, estimulando a exportação, deram retorno econômico também, gerando emprego, valor agregado para os municípios e estados. E tínhamos também essa condição da União repassando pouco recurso, como foi na casa, o meu estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, que tinha uma média de 50 bilhões por receber, até agora recebeu 4, 5 bilhões. O que nós estamos fazendo agora? A garantia de que esses estados e municípios conseguirão, até o ano de 2037, ter uma receita previsível. Uma receita previsível que vai dar condições de trazer investimentos a longo prazo e pagar os custos que nós temos, principalmente decorrente à pandemia, à crise que nós estamos vivendo financeira dos estados e municípios. Nós conseguimos pela primeira vez em 20 e poucos anos colocar tanto o Executivo, quanto o STF, quanto o Legislativo de acordo, um ao lado do outro, dando condições de ter um valor específico para o repasse até 2037. Então eu acho que é uma vitória, porque se nós não tivéssemos aprovado dessa forma, nós quem sabe discutiríamos mais 20 anos pela frente e não teríamos esse repasse tão pouco para municípios quanto para estados. Foi bom o senhor ressaltar isso, eu chamo a atenção que não é 60 bilhões imediatamente, é ao longo, né, dos próximos anos, 58 bilhões que podem subir um pouco mais, chegar a 65, dependendo de leilão do pré-sal, outras receitas, mas que vão 3/4
para os estados e um quarto, né, 25%, indo para os municípios, o que também fez com que prefeitos apoiassem, né, a medida. Sem dúvida. São 62 bilhões de reais através da Lei Candir, 58 com este pagamento que inicia agora em dezembro, após a sanção presidencial, até 2037. 4 bilhões decorrentes a 2 leilões de poços de petróleo e 3,6 bilhões que são decorrentes à aprovação de um projeto de lei complementar 188 de 2019. A partir da aprovação desse projeto, são 3,6 bilhões distribuídos entre os estados e municípios, com essa lógica de 75% para os estados e 25% para os municípios. Muito obrigado, deputado Lucas Redecker. Pois é, Carlos, então está aí o balanço do que foi votado hoje e já um gostinho do que vai ser votado amanhã, 2 medidas provisórias, ou melhor, 2 assuntos muito importantes. Um deles, uma medida provisória, a 1003, que trata da vacina para Covid, o assunto talvez mais comentado hoje em todos os lugares, seja no parlamento ou fora dele. Aí a possibilidade, essa MP permite que o governo brasileiro tenha acesso a um consórcio internacional chamado Covid Facility, ter acesso à vacina, mas tudo indica que vai ser colocado lá no relatório do deputado Genino Giuliani um prazo para que o governo estabeleça a forma de vacinação e principalmente para que vacine toda a população em 12 meses, que é um prazo bastante exíguo. E uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, amanhã tem MP importante e PEC, eu lembro a você que PEC precisa de muito voto, pelo menos 308, sobre um tema também importante, que é cotas para mulheres nas casas legislativas, câmaras de vereadores, Câmara de Deputados, Assembleia. Por quê? Porque na última eleição nós tivemos cerca de 1.000 casas legislativas, quase 1.000 casas legislativas sem nenhuma mulher. O presidente Rodrigo Maia disse que já foi contra esse tipo de cota, mas foi convencido de que sem ela nós não avançaremos uma participação maior das mulheres na política. Lembrando que as mulheres são mais da metade da população, 52%, estão muito pouco representadas no parlamento. Para você ter ideia, a Câmara dos Deputados, que é uma das casas com a melhor representação de mulheres, tem 15% apenas de participação feminina no conjunto de deputados. Portanto, essa é uma matéria que deve ser votada também amanhã. Primeiro turno, se houver consenso, também o segundo turno, porque PEC precisa de 2 votações com um intervalo de 5 dias entre elas, a não ser que você tenha uma quebra de interstício, um acordo para pular esses 5 dias. Amanhã promete, né, Carlos, bons debates para a gente acompanhar e comentar e traduzir e levar para quem nos acompanha aqui pelos canais da Câmara dos Deputados, não é? Certamente, Lincoln, e vale a pena o nosso telespectador, ouvinte, internauta ficar ligado, porque são sempre decisões que impactam na vida de cada cidadão brasileiro. Lembrando que, além desses assuntos que o Lincoln mencionou, também há a proposta o projeto de lei complementar que trata de liberar quase 180 bilhões de reais de fundos que são específicos para setores que tratam o que o Estado trata, e aí esses fundos ficam reservados. Então há a perspectiva de que esse projeto de lei complementar seja votado, o projeto 137 de 2020, que libera, para ser bem exato para você, 177,7 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia. E aí, além dessas votações, também tem um outro projeto de lei complementar, é o que trata de permitir aos estados e municípios sem capacidade de pagamento, a renegociação, ou que tenham, melhor dizendo, acesso a empréstimos com garantia da União, desde que os estados façam projetos de ajuste fiscal. Esse é o projeto de lei complementar número 101 de 2020, que também pode ser votado na sessão de amanhã. Lembrando que nesta semana também tem sessão do Congresso para votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem também vetos para serem apreciados. Tudo isso você acompanha conosco aqui na TV, na Rádio Câmara e também pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente noite e até a próxima.